Antes de entrarmos em oração, eu quero te convidar a aquietar o coração por alguns instantes. Respire fundo, deixe de lado as distrações e permita que a palavra de Deus fale com você agora. Este não é apenas mais um momento religioso, é um encontro. Quando nos aproximamos do Senhor com atenção sincera, algo começa a ser ajustado dentro de nós. A Bíblia nos ensina em Salmos 37, 4 a 5, que devemos nos alegrar no Senhor, confiar nele e entregar nossos caminhos a ele. Muitas pessoas leem esse texto e pensam que Deus funciona como um meio para alcançar desejos pessoais. Mas Davi não estava falando sobre pedir qualquer coisa e receber automaticamente. Ele estava falando sobre transformação interior. Alegrar-se no Senhor é aprender a amá-lo acima de tudo. É quando o coração passa por um processo em que nossos desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus. Quando isso acontece, a oração muda, as prioridades mudam e até aquilo que buscamos diariamente começa a ser diferente. Já não buscamos apenas bênçãos, buscamos a presença. Assim como acontece em um relacionamento verdadeiro, quando amamos alguém de verdade, começamos a nos importar com o que importa para essa pessoa. Passamos a sentir alegria com o que alegra e dor com o que a entristece. Da mesma forma, quando o amor de Deus se torna real em nós, começamos a sentir o que está no coração dele. Passamos a enxergar pessoas com mais compaixão, a perceber dores escondidas atrás de sorrisos e a carregar um peso santo por aqueles que ainda estão longe. Isso não nasce de esforço humano, nasce da comunhão com Deus. É ali que o Espírito molda nosso interior. Jesus reforça esse princípio em Mateus 5, 6, quando diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Deus não despreza a sua fome espiritual. Pelo contrário, Ele promete saciá-la. Se você sente esse desejo dentro de você, isso já é sinal de que Deus está trabalhando no seu coração. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que seu coração deseja mais de Deus. Quando o desejo por Deus começa a crescer dentro de nós, ele não nos afasta da realidade. Pelo contrário, ele nos faz enxergar a vida com mais clareza. Passamos a entender que buscar o Senhor nunca é em vão. O próprio Deus faz uma promessa direta e cheia de esperança em Jeremias 2, 9 e 13. Quando buscamos de todo o coração, ele se deixa encontrar. O mundo está cheio de caminhos que prometem satisfação, mas não entregam plenitude. Muitas pessoas correm atrás de dinheiro e, mesmo assim, continuam vazias. Outras buscam reconhecimento, aplausos e aprovação, mas ainda se sentem invisíveis. Há também quem coloque toda a esperança em relacionamentos e, mesmo acompanhadas, se sintam profundamente sozinhas. Mas quando o nosso desejo mais profundo passa a ser o próprio Senhor, deixamos de correr atrás de algo que pode desaparecer. Jesus se apresenta como aquilo que realmente sustenta a alma. Em João 6,35, ele afirma que é o pão da vida, aquele que satisfaz uma fome que nada neste mundo consegue preencher. E em João 7,37 e 38, ele declara que quem vem a ele passa a ter, dentro de si, rios de água viva. Deus não promete atender todos os desejos momentâneos, mas promete cuidar da nossa necessidade mais profunda. Ele conhece o vazio que tentamos esconder, o cansaço que carregamos e as lutas que enfrentamos em silêncio. E é por isso que ele nos chama para perto, não apenas para nos dar algo, mas para ser tudo em nós. Davi entendeu isso claramente quando declarou em Salmos 27, 4 que, apesar de ter batalhas, responsabilidades e inimigos, havia apenas uma coisa que ele realmente buscava: estar na presença do Senhor. Isso nos ensina que podemos ter muitas necessidades, mas um único desejo principal: viver perto de Deus. A presença do Senhor é aquilo que permanece quando as estações mudam e quando tudo ao redor parece instável. Se você também deseja colocar Deus em primeiro lugar, escreva glória a Deus nos comentários e declare essa decisão. Viver com Deus como maior desejo não é algo simples.
porque o mundo ao nosso redor está cheio de vozes que disputam a nossa atenção. Somos constantemente pressionados a buscar sucesso, conforto, status e reconhecimento. Em muitos momentos, pode parecer que todos estão avançando enquanto quem escolhe o caminho de Deus está ficando para trás. A Bíblia fala diretamente sobre essa luta interior. Em Provérbios 23:17, somos orientados a não invejar aqueles que escolhem caminhos distantes de Deus, mas a permanecer firmes no temor do Senhor todos os dias. A inveja não é apenas desejar o que o outro tem, é acreditar que o caminho dele trará a satisfação que o nosso coração procura. E a palavra nos lembra que, sem Deus, até as maiores conquistas podem terminar em frustração. Por isso, Deus nos chama a escolher desejos santos diariamente, mesmo quando isso parece mais lento ou mais difícil. Essa transformação não acontece pela força de vontade, mas pela renovação do coração. Em Romanos 12:2, aprendemos que somos transformados quando nossa mente é renovada. Não se trata apenas de mudar comportamentos externos, mas de permitir que Deus mude a forma como pensamos e desejamos. Quando passamos a olhar para cima, começamos a desejar aquilo que é eterno. Colossenses 3:1-2 nos ensina a buscar as coisas do alto e a manter a mente focada no que vem de Deus. E o Senhor não apenas nos orienta, Ele promete agir dentro de nós em Ezequiel 3:6 e 26. Deus declara que pode remover o coração endurecido e nos dar um coração novo, sensível à sua vontade. À medida que caminhamos com o Espírito Santo, nossos desejos começam a mudar. Gálatas 5:16 nos lembra que, quando andamos guiados pelo Espírito, não vivemos dominados pelos desejos da carne. Passamos a desejar liberdade do pecado, força contra a tentação, paz dentro do lar e descanso para a mente. Esses não são desejos egoístas, são desejos que refletem o coração de Deus. Se você deseja que Deus renove seu coração e seus desejos, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários. Quando permitimos que Deus transforme nossos desejos, passamos a enxergar a vida com outros olhos. Aquilo que antes parecia essencial começa a perder força e o que é eterno ganha valor. Jesus ensinou claramente que o coração sempre segue aquilo que consideramos mais precioso. Em Mateus 6:19-21, ele nos alerta que os tesouros desta terra são frágeis, mas aquilo que é investido no céu permanece. Muitas vezes, sem perceber, acabamos prendendo o coração a coisas que o tempo corrói e as circunstâncias podem tirar. Isso gera cansaço, ansiedade e uma sensação constante de vazio. Mas quando escolhemos colocar Jesus no centro, encontramos estabilidade mesmo em meio às lutas. O apóstolo Paulo expressa essa verdade ao afirmar, em Filipenses 3:8, que tudo perde o valor quando comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Ainda assim, somos humanos e facilmente nos distraímos. Às vezes, tratamos Deus como um complemento da nossa vida e não como nosso maior tesouro. Por isso, a oração precisa ser sincera e rendida. O próprio Jesus nos deixou o maior exemplo de submissão quando declarou em Lucas 22:42 que a vontade do Pai deveria estar acima da sua. Essa é uma oração madura, que nasce de um coração que confia. Deus também nos alerta para não nos apegarmos a um sistema que está passando. Em 1 João 2:15-17, a palavra nos lembra que o mundo e os seus desejos são temporários. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando entendemos isso, paramos de proteger hábitos, pensamentos e desejos que nos afastam do Senhor. O Espírito Santo é quem realiza essa obra profunda em nós. Ele revela o que precisa ser deixado, expõe ídolos escondidos e nos conduz a uma vida íntegra. Não para nos acusar, mas para nos curar. Deus não revela para ferir, Ele revela para restaurar. Se você deseja viver com um coração inteiro para Deus, escreva "Senhor, eu me entrego" nos comentários. Agora, eu te convido a orar junto comigo.
Se você puder, feche seus olhos por um instante, aquiete o coração e una sua fé com esta oração. Não importa onde você esteja agora, Deus está presente e pronto para ouvir. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Reconheço que, muitas vezes, busquei coisas que não puderam preencher o vazio da minha alma. Mas agora eu entendo que nada neste mundo se compara à Tua presença. Como diz a Tua palavra em Salmos 7, 3 e 25, não há ninguém no céu além de Ti. E na terra nada é mais desejável do que estar contigo. Purifica o meu coração e alinha os meus desejos com os Teus. Eu não quero mais viver guiado pelos padrões deste mundo, mas ser transformado. Como está escrito em Romanos 12, 2, renova minha mente. Muda a forma como eu penso e ensina-me a valorizar aquilo que é eterno. Espírito Santo, eu reconheço que não posso gerar desejos santos sozinho. Por isso, eu recebo a promessa de Ezequiel 3, 6 e 26, tira de mim o coração endurecido e um coração sensível à Tua voz. Remove todo apego, todo pecado escondido e tudo aquilo que tenta ocupar o Teu lugar em mim. Jesus, Tu és o pão da vida, conforme está escrito em João 6 e 35, satisfaz a minha alma. Fortalece-me contra a tentação e ensina-me a andar guiado pelo Teu Espírito, como diz Gálatas 5 e 16, que a minha vida Te glorifique em todo o tempo. Eu Te entrego tudo e declaro, Tu és o meu maior tesouro. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos que oraram comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, e que a paz do Senhor acompanhe cada um de vocês ao longo deste dia.